quero pedir que ele possa vir à frente. João Marciano, que é assistente social na CT Crença, especialização em docência no ensino superior, especialização em mediação social, abordagem transdisciplinar para a saúde, educação, assistência social. João Marciano, que é de Lages, nosso muito obrigado pela sua presença. Ele vai falar sobre comunidades terapêuticas diante da política de assistência social e de saúde. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Desde ontem, das falas iniciais, eu percebia que a minha fala foi facilitada em alguns momentos, porque de alguma maneira, em algum momento já foi abordado isso, né? Isso. Então, qual é a minha preocupação hoje? Talvez eu não traga para vocês nenhuma resposta. Talvez o que eu traga hoje são questionamentos ou perguntas sobre o que nós estamos fazendo para que possamos identificar onde que nós somos ou não inseridos, onde que nós somos ou não reconhecidos. Então eu trouxe um pouquinho uma definição simples sobre o que é saúde inicialmente. A Organização Mundial de Saúde reconhece a dependência química como uma doença porque há alteração da estrutura e no funcionamento normal da pessoa, sendo-lhe prejudicial. Não tem causa única, mas é produto de uma série de fatores físicos, emocionais, psíquicos e sociais. Por que eu sublinhei ali a questão da alteração social? Porque enquanto nós estivermos olhando para a dependência química simplesmente como algo que afeta só a questão orgânica, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de ser reconhecido diante das outras políticas. Como a gente trabalha na perspectiva de atuar frente a toda a questão familiar, não tem como em algum momento a gente não ser reconhecido ou se sentir parte de uma outra política, que é a política da assistência social. Ontem nós falávamos em algum momento especificamente a assistência social. A gente muitas vezes tem o hábito de vir à frente falar algo de alguma maneira equivocado, né? Primeiro, quando se fala, por exemplo, do CRES ali, né, da resistência, não é o Conselho Regional de Assistência Social, como foi falado em todas as falas, é o Conselho Regional de Serviço Social. A assistência social, ela é uma política diferente, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Com relação especificamente à política nacional de assistência social, ela vem regulamentada lá desde 2004, certo? Ela não vai mudar em função da questão da dependência química, isso dificilmente vai acontecer, mas isso não significa que a questão que nós trabalhamos, que a questão social ela não esteja inserida lá dentro, e ela está, certo? Aí a preocupação nossa de, em algum momento, nos tornarmos uma instituição que se aproxime do que a política de assistência social prevê. A Lei Orgânica, então, de Saúde, lá no artigo 3, ela diz o seguinte: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços e tal. Outra situação que nos comprova através de uma lei de que a saúde não é aquela questão meramente curativa, ou seja, aquela ideia de que a gente entra num processo de saúde ou de doença, você vai no médico, o médico atende de uma maneira pontual e resolve o teu problema, não é? Certo? Aquela história, né, das gavetinhas e tal, aquilo já tá ultrapassado. Então a ideia de saúde ela é muito mais ampla, que envolve todas as nossas questões. Sobre a dependência química, então, ela é reconhecida como uma das expressões da questão social, na medida que atinge todas as classes sociais. Quando a gente fala, principalmente para o serviço social, para quem atua como assistente social, o nosso foco de abordagem é esse sempre, certo? Os assistentes sociais que estão aí vão saber do que eu estou falando. A nossa intervenção, ela é a partir das expressões da questão social. A partir do momento que a pessoa passa a fazer uso de uma substância, ela sendo enquadrada como usuário,
seja grave, médio e tal, ou dependente químico em específico, esse uso faz com que toda a questão que envolve essa pessoa também seja modificada, certo? Como é que você vai entrar, como é que você vai oferecer um tratamento para essa pessoa que limite ela a simplesmente deixar de usar aquela substância, certo? A gente ouve muito, quando eu entrei nesse espaço, eu ouvia muito isso, né? Não basta parar de usar drogas, né? Você tem que mudar os seus comportamentos. Isso tem a ver muito com essa questão, com essa expressão que ela é própria, mas não exclusiva do serviço social, certo? A parte de baixo, então, constitui-se o foco principal de toda e qualquer movimentação em torno da discussão e do enfrentamento aqueles eixos todos, né? Prevenção, tratamento e a reinserção social, que a gente, particularmente no Crença, nós temos um direcionamento ou uma definição um pouco diferente para essa questão. Para nós, nós usamos o termo ressocialização a partir do momento que a pessoa é acolhida na instituição e que ela escreve carta para a família, que ela faz uma ligação, que ela sai para fazer alguma atividade. Para nós isso é a ressocialização. A reinserção social, ela tem um outro caráter. A pessoa passa a ser reinserida de uma forma mais concreta quando a gente acaba mudando um pouco o fluxo dela, ou seja, ela passa a maior parte do tempo com a família, que é o retorno, a reinserção, e muito menos tempo com a gente. Pessoal, pode já interrompendo, não tem problema nenhum, a hora que forem tendo dúvidas, contribuições. Então, o que me chama a atenção também, dentro desse marco, é a questão do modelo de funcionamento nosso. Nós poderíamos aqui abrir uma discussão que levaríamos muito tempo só para discutir o que é o modelo psicossocial. Quem envolve? Essa palavra envolve quais profissionais? Quem são os profissionais que envolvem nessa... Psicólogo e assistente social. Qual é o método, né? Aí a pergunta é para os psicólogos em particular, dentro de uma comunidade terapêutica, via de regra, qual é o método de intervenção do psicólogo? É a psicologia clínica, ou seja, aquele atendimento lá individual dentro do consultório? A maioria é? Ou não? Coletivo. Então, olha só, quando a gente fala no modelo psicossocial, lá dentro da política de assistência social, lá está determinado, atendimento junto, no mesmo espaço, ou seja, na mesma sala desses dois profissionais, ou seja, o psicólogo e o assistente social fazendo a escuta dessa demanda que esse indivíduo traz, e a partir desse entendimento, ou seja, a partir do olhar do assistente social, a partir do olhar do psicólogo, você faz os encaminhamentos todos, né? Até quando a gente vai conseguir fazer isso, porque a determinação é essa, o marco diz isso, né? E o modelo é para ser dessa forma, que se aproxima muito de todos os programas da saúde, seja Estratégia de Saúde da Família, o NASF, né? e os programas da assistência, atuam dessa maneira. Até que ponto a gente vai conseguir fazer com que esse método de abordagem seja usado de forma concreta ou de forma prática dentro da comunidade terapêutica? É eficaz? Claro que é, né? A partir do momento que eu tenho entendimento de que eu não sou o dono do conhecimento, de que a pessoa, para que ela receba um atendimento integral, ela tem que ter a intervenção de outros profissionais, acredito eu, isso é um posicionamento meu, que esse método de abordagem ele é o mais eficiente. Vamos falar um pouquinho então sobre essas políticas sociais, certo? Qual é o nosso foco? Duas em específico, a política de assistência social e a política de saúde. Então, além disso, o seguinte,
No que se refere às políticas sociais setoriais, duas especificamente nos interessam para o teor da reflexão em pauta. A Política Nacional de Assistência Social, que é lá de 2004, expressada através da implantação do Sistema Único de Assistência Social desde 2004, e a Política Nacional de Saúde expressa no SUS e tal. Alguém falava aqui do protocolo antes, né? Não existe nenhuma política que você possa acessar dados concretos, seja em a política setorial, ela que for, a não ser uma única questão que talvez vocês já tenham ouvido falar. Política da criança e adolescente, através dos conselhos tutelares, eles têm o CIPIA, que é o Sistema Integrado para a Infância e Adolescência. Agora, acho que faz uns 5 anos mais ou menos, não faz mais do que isso, o Conselho Tutelar lá de Goiânia acessa o fato que envolveu a questão social do adolescente lá no Paraná, por exemplo. Só os conselheiros, lógico, né, têm esse acesso. Mas existe uma consulta pública que ela limita algumas situações para a rede de atendimento. Agora, os conselheiros tutelares, todos eles, mas é o único exemplo que tem no país de um cadastro que as pessoas acessam. Então vamos lá. Me avisem nos 15 minutos, eu quero fazer como o Marciano, manter os 15 minutos. Aí eu começo a questionar, né? Poderíamos afirmar que o atendimento à dependência química está fora das diretrizes, dos objetivos da política de assistência social? Trata-se então de um segmento que deva ser atendido unicamente pela política de saúde? Esse é o questionamento que a gente vem fazendo, né? Em que momento nós somos saúde? Em que momento nós somos assistência social? Vejamos o que define a política ou o usuário da política de assistência social. Constitui público usuário da política de assistência social cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos tais como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento, sociabilidade, ciclos de vida, identidades estigmatizadas em termos éticos, cultural e sexual, desvantagem resultante de deficiências, exclusão pela pobreza ou acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, ali estamos nós, certo? 5 minutos, obrigado. Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e tal. Então, como nós dissermos, né, a gente tem que começar a ultrapassar um pouco isso. Nós não pertencemos especificamente que é a comunidade terapêutica, e aí eu entendo que está se falando de comunidade terapêutica. Agora, se nós somos o maior número de leitos, né, como estatisticamente é comprovado, né, e se tem algumas brechas dentro desta política para que nós possamos estar de alguma maneira inserido, nem que seja inicialmente como participantes da rede, a gente vai ter que se apropriar isso de alguma maneira. Dentro dessa política é tratado, sim, a dependência química de alguma maneira, ou seja, através do centro de referência especializado da assistência social se trata, né? Com uma outra abordagem, claro, mas se trata, certo? E a gente vai ver isso um pouquinho. Eu tenho só menos minutos. É a proteção especial que eu falava então, né? Dentro lá do SUAS existe a premissa da proteção social especial, que é a modalidade de atendimento assistencial destinada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, está ali de novo, e aí em outras situações, como de mediações educativas, situação de rua e tal, certo? Nesse sentido, constatamos que a política de assistência social inclui em seu público-alvo pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade e risco devido ao uso de substâncias psicoativas que são passíveis de proteção social especial. Está previsto lá então, né? De alguma maneira está. Vamos falar um pouquinho então dessa complexidade. Como é que ela é feita e em que momento ela se aproxima do que nós somos, né? Das nossas comunidades terapêuticas. Na modalidade de acolhimento institucional, ou seja, quando você fala dentro da política de assistência social, acolhimento institucional significa que você tira o indivíduo, ou ele sai, né, por espontaneidade, e ele vai para um outro espaço que ele vai conviver com poucas pessoas, com muitas pessoas, mas a definição é essa: você tira lá do seu ambiente ou da situação de rua e ele é institucionalizado, ou seja,
ele é recebido em uma outra instituição. A organização desse serviço deverá garantir a privacidade, o respeito aos costumes, às tradições, a diversidade, ciclos de vida, arranjos familiares, raça, etnia e tal, tal. Isso não está previsto já lá no regulatório? Ele não diz como que a gente tem que tratar essas pessoas? Já está, de uma outra maneira, mas já está, certo? Esses exemplos que estão lá na alta complexidade seriam as casas, instituições de longa permanência, o nome é esse, né? Instituição de longa permanência, que não deveria ser de longa permanência, porque algumas legislações já dizem que não pode ser de longa permanência. Então a gente tem uma terminologia, na verdade, um outro objetivo. Seriam os antigos abrigos, para receber criança e adolescente, casas asilares, ou seja, que trabalham com esse público, certo? Unidade inserida na comunidade, com características residenciais, ou seja, nós somos residência, comunidade terapêutica não é uma casa, né, que a pessoa vai ficar ali por um tempo até resgatar todo o seu histórico de perdas e tal. É uma residência coletiva. Visando o desenvolvimento de relações próximas no ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas e tal. Aqui é mais do que a resolução diz sobre essas situações. Aí eu queria muito que vocês me questionassem, se questionassem e contribuíssem de alguma maneira. Quando eu disse lá no começo que eu não ia trazer nenhuma resposta, né, é justamente porque como nós estamos ou como nós somos bem vistos dentro da política de assistência social e de saúde, ela vai depender do que nós estamos fazendo, né? Então eu devolvo para vocês esse questionamento. O que é que nós somos? Vai depender muito do que nós estamos fazendo, ou seja, dos serviços que estamos oferecendo, do programa de atendimento singular, da composição da equipe, do trabalho, de nossos métodos de abordagem, da intervenção profissional, mas principalmente depende muito de como nós estamos se tornando visíveis dentro lá da nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, dentro do município tudo passa pelos conselhos, ou seja, tudo que é decidido dentro das políticas públicas tem que haver aprovação dentro de um conselho, certo? Então, quando eu digo que nós temos que nos apropriar desse espaço, se alguém já falava ontem, né, dessa necessidade, significa o quê? Que se eu tenho o entendimento de que a questão social do trabalho, porque é uma questão social, não é só uma questão de saúde, a dependência química, se eu tenho esse entendimento, eu tenho que saber o que está acontecendo no meu entorno. Em algum momento eu vou precisar da rede, ou a rede vai precisar. Lá em Lages está acontecendo um pouco o inverso disso, né? Em alguns momentos nós éramos tidos naquela história, por favor, nunca coloque teu filho lá no Crença, porque lá no Crença eles comem mal, trabalham até 10 horas da noite, não sei o que, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ouvir. A partir do momento que nós começamos a participar desses espaços de controle social, e hoje nós participamos do Conselho Municipal de Assistência Social, do CMDK, que é o Gerente da Criança e Adolescente, Conselho de Segurança Alimentar, que tem um projeto específico que nós recebemos alimentação, Conselho do Idoso, nós temos assento também, porque somos sociedade civil, a justificativa é essa. Não significa que, porque é o Conselho do Idoso, nós não tenhamos que estar lá. Nós fazemos parte do terceiro setor, portanto, temos direito legítimo diante da Constituição Federal de estarmos lá. Nesses espaços é que você vai, inicialmente, conseguir mostrar como é o teu espaço de tratamento, o que envolve toda essa preocupação com essa mudança de comportamento. E aí, gente, eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: nós vamos ser reconhecidos pela assistência social a partir do que nós estamos fazendo lá, né? A tipificação é clara, ela diz que para ser entidade de assistência social existem alguns critérios, não vai mudar, pelo menos por enquanto não. Agora, nós temos condição, pela questão social que nós atendemos, e de alguma maneira nos aproximarmos do que diz lá. Por exemplo, lá está previsto que os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos têm que existir dentro da rede e tal. Mas diz também que esse serviço pode ser prestado ou oferecido através de convênios, né?
O CRAS, por exemplo, que trabalha com a questão da proteção básica. Em alguns municípios, quem presta o serviço de convivência é um grupo que já existia, um grupo do terceiro setor, um grupo de idosos, por exemplo. Eles assumem essa responsabilidade de prestar esse serviço e os técnicos de referência funcionam só como referência mesmo, ou seja, o serviço é ofertado não necessariamente pelo município, mas com o aval do município, e ele acaba acontecendo da mesma maneira. Então, talvez o que nós tenhamos que fazer, né, para começar a mudar essa realidade, é pensar que existe uma legislação já e que a gente vai ter que se adequar a ela. O espaço existe, eu volto a dizer, a maior demanda, né, os maiores números de leitos e tal, que não são leitos hoje, dentro das comunidades terapêuticas. Em Lages agora está se montando um plano um modelo de atenção psicossocial. A rede de atendimento de Lages é relativamente grande, ou seja, para todas as necessidades existe lá um serviço. Só que quando montaram essa rede, o CRENSA não foi chamado. Aí, muito inteligentemente, um promotor de Estado. Estamos falando, né, de saúde mental, estamos dando um foco para a dependência química, e aí vocês chamam o hospital infantil, por exemplo, que está se recusando a colocar leitos específicos para desintoxicar. Aí vocês chamam o hospital geral lá, que tem uma clínica lá que, né, o promotor vive abrindo e fechando pela maneira como é tratada. E não chamam o CRENSA, por exemplo, que tem lá 48 vagas e que é o maior número de atendimentos. Então, fechou-se aquela primeira reunião e daí nós fomos chamados e daí sim, começou todos aqueles questionamentos. Tá, mas o CRES disse que vocês não têm isso, não têm aquilo, e aí não quer liberar a verba pública, não sei o quê. CRP vem e diz que isso e aquilo. Gente, com todo respeito ao meu conselho e ao conselho da psicologia, a crítica deles é muito direcionada a algumas comunidades terapêuticas que realmente não têm. Né? A Carla, as nossas psicólogas lá de trás, quando começou esse movimento todo, elas diziam, tá, o que nós vamos fazer? Eu dizia, a gente vai se posicionar quando for a hora certa e dizer, eu sou assistente social, trabalho numa comunidade terapêutica, eu sou psicólogo, trabalho numa comunidade terapêutica, não é isso que vocês estão dizendo. Agora, eles vão ter que dizer para alguém, porque não é todo mundo que funciona como a legislação prevê, certo? Não é todo mundo que tem a questão do sigilo, por exemplo, que o psicólogo tem lá uma sala privada, que ele pode atender com sigilo e tal. Né? Então, o que os conselhos dizem é verídico, para algumas situações. Mas para nós que estamos participando dessa certificação, da acreditação através do Reviver, ela é uma fala solta. Né? Claro que a gente vai ter que ser solidário com todo mundo, né? Juntos a gente consegue muito mais resultados, mas a gente tem que ter esse entendimento inicial. É isso, gente. Muito obrigado, então. João Marcelo, nós queremos agradecer pela oportunidade, pela sua explanação bem específica na lei da assistência social. Muito obrigado por esses comparativos também. E, forma de agradecimento, também nós queremos pedir para o Fábio fazer a entrega de uma lembrança. E, por favor,